Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Olha só essa foto aí, ó. O Bolsonaro está isolado, né, com rejeição de 62%. Bolsonaro perderia para Lula, Mandetta, Ciro, Haddad e Dória no segundo turno. Aí o senador Humberto Costa postou o seguinte na sua página do Facebook: já que não ganha de ninguém, a estratégia de Bolsonaro é tumultuar as eleições. O povo brasileiro não vai deixar. Tomara que realmente não deixe, tomara que realmente o Bolsonaro continue enfraquecendo, né, ao ponto de não ter nenhuma chance de se reeleger na eleição do ano que vem, já que ele faz muito mal para o Brasil. Mas vamos relembrar um fato que marcou essa semana, que é o seguinte, olha só. Bolsonaro diz que vai provar fraude em eleições durante live nessa quinta. Pois é, ele fez a tal da live e não provou. Todo mundo está acompanhando os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são fome, inflação, desemprego, miséria, ou seja, são coisas concretas. A vida do povo piorou muito de 2017 para cá, mas no governo Bolsonaro, começou a piorar no governo Temer, depois do golpe de Estado. Mas no governo do Bolsonaro, as coisas pioraram demais. Então, a vida da população, né, principalmente dos mais pobres, está cada vez mais ruim no Brasil, e esse tem que ser o foco do debate político, ou seja, as condições de vida. Só que o Bolsonaro, ele começa a criar confusão, ele começa a criar narrativas para ver se consegue encobrir esse problema do desgaste dele e da impopularidade que só aumenta cada dia que se passa, porque é um governo que não entrega nada de bom para a maioria da população. Bom, o Bolsonaro fez a live falando que iria provar as fraudes, né? Ou seja, dizendo que a eleição foi fraudada. É engraçado que ele ganhou a eleição, né, de 2018. Mas mesmo assim ele fala que houve fraude. Ele falou também que teve fraude na eleição que a Dilma ganhou do senador do Leblon, né, ex-senador do Leblon, agora deputado federal por Minas, pelo PSDB, Aécio Neves, o cara que começou, né, toda essa desgraça contra não somente o PT, mas contra a democracia, e deu no que deu. Hoje o Bolsonaro é presidente da República graças ao movimento iniciado pelo senhor ex-senador, ex-candidato à presidência da República, Aécio Neves. Se tem um pai político do Bolsonaro, é o PSDB e o Aécio Neves. E aí, o que acontece? O Bolsonaro fez a tal da live, e a conclusão dele foi essa aqui, ó. O Alessandro Molon, deputado federal, líder da oposição na Câmara, pelo PSB, ele postou qual que foi, né, a conclusão dessa promessa aí do Bolsonaro, que disse que ia provar fraude nas eleições durante uma live. E olha só o que o Bolsonaro falou no final. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro. O cara é um fanfarrão. O Otávio Guedes, né, Otávio Guedes, que ele é jornalista e comentarista do Em Ponto, né, e do Estúdio I, né, da Globo News, escreveu o seguinte no Twitter dele, que essa live, né, de quinta-feira da semana passada do Bolsonaro, na realidade não é apenas um discurso golpista, é um discurso antecipado de derrota para o Lula. A verdade é que o Bolsonaro, ele está desesperado. Todo mundo viu, né? Eu acho que não vale nem a pena compartilhar fotos desse pessoal, mas os bolsominions organizaram nesse domingo um ato em favor do tal do voto impresso. Mas assim, os atos foram muito esvaziados. Fizeram até uma comparação dos atos da esquerda com os atos pró-Bolsonaro deste domingo, 1º de agosto. Vamos dar uma olhadinha? Beleza, né? Perceberam que teve muito mais gente no ato contra o Bolsonaro do que no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista? É porque a população está acordando e percebendo que não vale a pena dar apoio a um governo que só piora a vida da maioria do povo. Tá aqui, ó, olha só. O UOL publicou hoje. Olha só, votos já são impressos e auditáveis, afirma TSE em rede social. Tá aqui a postagem do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido hoje pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que o Bolsonaro fica humilhando ele, xingando ele o tempo todo,
e ele não reage à altura, não sei porquê, né? Tem algum problema aí. Mas a realidade é que o Bolsonaro humilha muito o Barroso, mas assim, a instituição TSE resolveu responder às provocações do atual presidente da República, que um dia vai deixar de ser presidente e vai ter que se ver, ele vai ter que dar satisfações para a justiça. O Bolsonaro, em algum momento, ele vai se sentar no banco dos réus. E aí é que o bicho vai pegar para ele, porque ele vai estar completamente abandonado e isolado, já que fora da presidência da República ele não tem nada a oferecer e voltará a ser apenas aquele sujeito medíocre que arregimenta, né, pessoas desorientadas da sociedade em prol de coisas que são horrendas para o povo, como, por exemplo, defesa de pena de morte, contato com neonazistas, estímulo ao preconceito, ou seja, ele não tem nada de bom a oferecer. Então, fora da presidência da República, ele vai ter que se virar para se defender praticamente sozinho. Poucas pessoas vão ficar com o Bolsonaro depois que ele deixar a presidência da República. Mas tá aí, o TSE fez esse vídeo, olha só, a postagem diz o seguinte: você sabia que os votos já são impressos? É isso mesmo. Qualquer eleitor pode fazer a contagem de votos por conta própria. Isso é possível com o BU, o famoso boletim de urna. Faça sua própria auditoria. Compare os BUs que você escaneou com os publicados no site do TSE. Fizeram um videozinho? Vamos passar o vídeo aqui. Olha só, essa história de que a votação eletrônica não pode ser auditada é mentira. Vem comigo. Assim que a urna eletrônica é encerrada, ela emite o boletim de urna, que é como se fosse um extrato do aparelho. Esse boletim de urna é colado na porta da sessão eleitoral. Então, se você quiser conferir o resultado, é só checar se o que está escrito ali nesse extrato, no boletim de urna, que está colado na porta da sessão eleitoral, é o mesmo extrato, é o mesmo resultado nos sites da Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Beleza. Respondendo o presidente boca de bosta, né? O TSE fez isso. E tem convencido a maioria da sociedade que não está comprando essa briga a favor do voto impresso, não. É só os bolsonaristas desmiolados que estão nessa. A maioria do povo está preocupada aí com isso aqui, ó. Olha só, inflação afeta mais pobres do que ricos no país. Mais de 116 milhões de brasileiros não têm comida suficiente ou passam fome, diz pesquisa. Tinha colocado agora há pouco sobre a rejeição do Bolsonaro. É claro que essa situação ruim faz o Bolsonaro ser um sujeito rejeitado. E a realidade do Icru é essa, ele não cuida da saúde, do emprego, da democracia, da educação, da Amazônia, da economia. Ele cuida de quê? Bom, ele cuida de ficar entretendo o gado dele para tentar ir ao segundo turno da eleição do ano que vem e ver se reelege para continuar aí vivendo essa vida boa que ele tem vivido. Por isso é muito importante tirar esse cara do segundo turno da eleição do ano que vem ou unir forças em torno da candidatura do Lula e derrotar ele. Porque também não adianta nada eleger terceira via para colocar ali na presidência da República alguém pior do que o Bolsonaro, só porque fala mais bonitinho, tem mais elegância, mas se tiver um projeto econômico semelhante ao dele, poxa vida, né, minha gente? Vai ser um problema muito grande pro povo, porque o problema não são as palavras malditas do presidente da República, nem as atitudes deploráveis dele. O problema é a política econômica desse governo que só piorou a vida do povo. Olha o preço do gás, olha o preço da carne, olha o preço dos combustíveis, olha o preço do arroz, olha o preço do óleo, olha o preço do cafezinho, até o café agora aumentou o preço. Então o problema não é só Bolsonaro, o problema é a política econômica desse governo. Ou seja, o problema é o senhor ministro Paulo Guedes e todas as pessoas que apoiam essa política de Estado mínimo que só piora a vida da maioria da população. E o Bolsonaro, ele é incompetente, não assume os erros que cometeu. E o que ele faz? Ele culpa os outros, ele culpa os prefeitos, os governadores e o Supremo Tribunal Federal. Aí, recentemente, no dia 24 de julho deste ano, de 2021, ele disse o seguinte, abre aspas, se eu estivesse coordenado a pandemia, menos morreriam. Isso é uma mentira. O Bolsonaro só fez bagunça desde o início da pandemia. Ficou andando de jet ski, fazendo churrasco e organizando motociatas. Ele não trabalhou de verdade, ele não visitou hospitais, ele não criou um comitê de crise para analisar a situação
da Covid-19 no Brasil, e ele ficou sabotando as medidas de isolamento social, apostou num remédio ineficaz, no caso a cloroquina, e fez de tudo para sabotar a vacinação no Brasil. Ou seja, Bolsonaro é um dos responsáveis por termos no país quase 600 mil mortes por Covid-19. Lamentável. É engraçado que ele não assume a própria responsabilidade. Sabe quem que não assumia também? O ditador fascista Benito Mussolini. Vou colocar um trechinho aqui de um documentário do canal History pra gente ver o que o Mussolini fazia e o que o Bolsonaro tá fazendo agora, se não é exatamente a mesma coisa. Incapaz de aceitar a culpa, Mussolini busca por um bode expiatório. Ele começou a usar a propaganda para tentar colocar a culpa da guerra nos judeus. Ele começou a culpar seus generais. E quando o desastre aconteceu de verdade, ele acusou o povo italiano de estar sem controle dos próprios sonhos e objetivos. Ele nunca assumia a culpa, era sempre de outra pessoa. Ele nunca assumia a culpa, era sempre de outra pessoa. É exatamente o que o Bolsonaro tá fazendo. Pois é, tá aí. E outro detalhe, o Supremo Tribunal Federal desmentiu o Bolsonaro no Twitter. O Supremo Tribunal Federal desmentiu o Bolsonaro no Twitter. Olha só, tá aqui, ó. Essa publicação é do dia 28 de julho. O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia. Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade. Compartilhe esse vídeo e leve informação verdadeira a mais pessoas. Isso, tem que ser compartilhado. Por mais que o STF tenha suas falhas, mas a realidade é que o que é verdade, o que é mentira. E o Bolsonaro está mentindo o tempo todo sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não atrapalhou ele em nada. Muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal, na questão da pandemia, fez com que os prefeitos e os governadores não fossem prejudicados pelo Bolsonaro. E aí eles fizeram um vídeo explicando isso aí. Bora conferir. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. Agora, essa questão aí relacionada à mentira, né? Uma mentira dita 100 vezes acaba se tornando uma verdade. Isso é um lema nazista. Então o STF fez até essa associação. Porque esses dias o Bolsonaro estava de beijos e abraços aí com uma neta de um ministro do Hitler. Todo mundo viu isso aí. Aliás, os neonazistas brasileiros, eles amam o Bolsonaro. Amam de paixão. Bom, a realidade nua e crua é que a coisa no Brasil não tá boa, graças à crise econômica, é claro, mas graças também à ineficiência, à incompetência do presidente da República, que é o fator principal da crise que nós estamos vivendo. Mas ele não é a crise é o modelo econômico neoliberal, que tira dinheiro do povo pobre, que tira direitos das pessoas, com a desculpa esfarrapada de que é uma necessidade por mais eficiência do Estado e da sociedade, o que é uma mentira, porque no fritar dos ovos, o que essa política de Estado mínimo e de privatizações faz é desempregar trabalhadores, reduzir salários de trabalhadores e piorar a vida do povo. Então, o combate não é só ao Bolsonaro. O combate principal é ao atual modelo econômico que só piora a vida da maioria da população. Então, meu amigo e minha amiga que chegou até aqui, eu quero pedir um enorme favor para você. Se inscreva no canal, clica aí no sininho, né, para receber as notificações do vídeo. Deixa um comentário com uma crítica ou uma sugestão para que a gente possa melhorar esse trabalho. Um forte abraço, né? Um fora Bolsonaro. Essa história de voto impresso é uma baita de uma mentira. Nós temos que vencer esse atraso que estão tentando colocar no Brasil aí, e isso só vai ser possível através da política e da mobilização popular. Um abraço e até o próximo vídeo.